Hoje existe um outro Jesus sendo pregado por aí nas denominações. Isso é verdade. Infelizmente, porque muitos estão tolerando de boamente isso. E quando isso acontece, quando existe essa tolerância a um outro Jesus que é pregado, isso significa o quê? Que essas pessoas estão recebendo uma pregação de um Jesus diferente, digamos assim, oposto, contrário ao Jesus original. Então, é preciso diferenciar isso, é preciso ter discernimento para separar um do outro. Porque, infelizmente, hoje, as pessoas cegas de entendimento acham ou até têm certeza e convicção de que esse outro Jesus que é pregado por aí é o mesmo Jesus. E não é. As características são diferentes. Então é preciso observar isso, para que se consiga separar um do outro. Porque um é falso e o outro é verdadeiro. O verdadeiro é aquele que Deus enviou, o Verbo que se fez carne. Esse sim é o verdadeiro. Porque a doutrina desse outro Jesus é outra. O evangelho desse outro Jesus é outro. Então, não dá para você e nem para mim tolerarmos boamente quem vem pregando um outro Jesus, como está acontecendo hoje. Então, isso pode prejudicar a vida de muitas pessoas. Porque muitas pessoas são envolvidas, enredadas por esse outro Jesus, e eles aceitam isso numa boa, como se fosse algo comum e normal. Não consegue diferenciar, não tem discernimento para separar um do outro. Então, é preciso entender isso hoje, pessoal, porque isso é uma questão muito séria que não pode ser aceitável, digamos assim. Você não pode aceitar isso como se fosse algo normal, comum ou simples. Não, não é assim. Então, vou ler um texto aqui que fala sobre isso. Porque possivelmente alguém vai perguntar ou vai dizer que não existe esse papo de outro Jesus. Ah é? Não existe? Então eu vou ler o texto aqui agora para você saber que existe. Porque se você ainda não leu esse texto, então você está em maus lençóis, digamos assim. Você está atrasado. Você está desatualizado sobre essa questão. Então eu vou ler esse texto aqui para mostrar para você que existe sim um outro Jesus. Então esse texto está aqui na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4, onde está escrito assim, ó: se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado. Então, é isso que está acontecendo hoje. Assim como acontecia na igreja de Corinto, vinha alguém lá que começava a pregar um outro Jesus, que Paulo não tinha pregado entre os coríntios que se converteram. Aí é que está a grande diferença. E muitos ali em Corinto estavam tolerando de boamente quem vinha pregando um outro Jesus. É o mesmo que está acontecendo hoje. As pessoas estão sendo enganadas por um outro Jesus. Ou sendo enganadas por alguém que vem pregando um outro Jesus há muito tempo. E isso é um erro. Então ele diz aqui, ó: se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente, que não tendes recebido,
Porque os irmãos de Corinto tinham recebido um Espírito que era o Espírito Santo. Mas esse Espírito diferente que eles estavam aceitando era algo oposto ao Espírito. Então, eles estavam aceitando algo errado, um Espírito errado, um Espírito que só iria trazer coisas contrárias ao que o Espírito trazia. Então ele diz aqui, ó, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Então, essa tolerância a esses três tipos de coisas erradas aqui é algo que causa muitas más consequências para a igreja. E é isso que mais se vê hoje aí. Porque as pessoas não conseguem ter discernimento para separar as coisas. Paulo está falando aqui a respeito disso. Chegava alguém lá e começava a pregar um outro Jesus. E as pessoas aceitavam facilmente um espírito diferente. E além disso, para piorar ainda, aceitavam também um evangelho diferente, oposto ao evangelho que eles um dia tinham abraçado. Então, isso é grave demais. Imagine tudo isso infectando a igreja, causando muitos males. É algo muito perverso, é algo maligno, é algo que destrói a igreja de dentro para fora. Isso é verdade, pessoal. E agora que eu já li o texto aqui, agora você já pode entender isso. Já pode entender que possivelmente você está envolvido e enredado por essas coisas aqui. Outro Jesus, espírito diferente e evangelho diferente também. Faça uma análise dessas coisas. Comece a analisar, comece a perceber, comece a entender a gravidade desse problema, desses três problemas, que podem estar afetando a sua vida, podem estar fazendo você se desviar da verdade, do evangelho, da sã doutrina, da graça, da nova aliança, enfim, de muitas outras coisas que o Senhor Jesus ensinou. É só você ler os evangelhos segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João, que você vai ver todo o ensinamento de Jesus que tanto você como eu devemos aplicar em nossas vidas para que o nosso desenvolvimento seja de acordo com o que o Senhor Jesus ensinou. Para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus dessa forma, e não de formas erradas. Quando essas coisas erradas, que são aqui, no caso, outro Jesus, espírito diferente, evangelho diferente, afetam a vida das pessoas, o que você acha que isso vai acontecer? O que vai acontecer com a vida das pessoas que são afetadas por isso? Elas vão se desviar da verdade. Elas vão praticar coisas erradas. A graça para essas pessoas vai ser transformada em libertinagem. Esse é o perigo gravíssimo, além de outros mais, que são gravíssimos. São perigos espirituais gravíssimos, que decorrem do fato de alguém estar tolerando de boa mente há muito tempo essas coisas aí. Essas três coisas aí, esses três erros, que não podem fazer parte da sua vida nem da minha vida em tempo algum. É isso que precisa ser entendido. E você tem que rejeitar esse outro Jesus, esse espírito diferente, e esse outro evangelho você tem que rejeitar, você tem que repelir.
Essas três coisas têm que causar ojeriza em sua vida, nojo. Isso não serve para você em tempo algum, nem para mim. Só serve para atrapalhar a vida daqueles que deveriam permanecer fiéis a Cristo Jesus. E não dar lugar à ocasião para essas três coisas erradas. Que são, como já falei aqui, outro Jesus, espírito diferente e evangelho diferente. Quem tolera isso, quem tolera quem vem pregando isso, ensinando isso, há muitos anos por aí, está totalmente fora. Então, é preciso parar e mudar agora. Entender essa questão. Se afastar desses erros. Se purificar desses erros. Que são erros perversos contra você mesmo e contra mim também. Então, em nosso corpo, alma e espírito deve existir apenas Jesus. Deve existir apenas o Espírito da Verdade. E deve existir apenas o Evangelho do Reino que o próprio Senhor Jesus pregou. Isso sim é o que vai produzir em mim, ou melhor, é o que vai produzir em você e em mim uma vida em Cristo saudável, perfeita, sem dolo, sem mácula, sem manchas, para que possamos viver com as nossas vestes brancas até o fim, com simplicidade e pureza devidas a Jesus Cristo. É isso que tem que acontecer. Então, nós devemos entender isso hoje. Esse entendimento vai mudar tudo. Porque hoje, infelizmente, muitas pessoas aceitam entrarem dentro de templos construídos por mãos humanas. Aceitam que se recolham delas 10% do seu salário. Aceitam guardar o sábado. Aceitam muitas coisas que o Senhor Jesus consumou na cruz. Porque ele disse, está consumado. Mas esse outro Jesus, ele libera essas outras coisas que o Senhor Jesus consumou. E é aí que está o grande engano, seduzindo muitas pessoas. Porque assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, esses que vêm pregando um outro Jesus, espírito diferente e evangelho diferente, com a astúcia dessas pessoas, eles estão induzindo muitas pessoas ao erro. A erros gravíssimos. Então, ninguém pode viver assim mais. Ninguém pode continuar tolerando isso de boa mente. Aceitando numa boa, convivendo com esses erros como se fossem algo comum e normal. Mas, para o nosso Deus e Pai, e para o Senhor Jesus, essas coisas são reprovadas. Para você e para mim. Tem que ser reprovadas também. Nós temos que reprovar essas obras infrutíferas de homens que não têm compromisso com o Senhor Jesus. O compromisso deles é com esse outro Jesus. O compromisso deles é com esse espírito diferente. E o compromisso deles é com o evangelho diferente. É aí que está o grande erro que muitas pessoas estão tolerando de boa mente. Então, é hora de acabar com isso. É hora de destruir. É hora de cortar esse mal pela raiz. Sepultar esse outro Jesus. Sepultar esse espírito diferente. E sepultar esse evangelho diferente também, que não faz nenhum bem, nem para você, nem para mim, em tempo algum. Então, agora é com você. Porque esse texto esclarece tanto a mim e a você a respeito disso. Para que agora possamos estar apenas em Cristo Jesus, que é a pedra angular da sua e da minha vida. Nele devemos estar firmes. E também devemos estar firmes na graça genuína. Para que assim a nossa vida em Cristo possa ser uma vida produtiva, que dê frutos e que esses frutos permaneçam. Então, essa é a palavra de hoje para abrir os olhos das pessoas, para fazer elas acordarem, para fazer elas
caírem em si e caírem na real. E que não podem, para que não possam mais tolerar de boa mente quem está hoje pregando um outro Jesus, um espírito diferente e um evangelho diferente. Então essa é a mensagem de hoje, que eu espero que sirva para a edificação do corpo de Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.